Olá pessoal, vamos para mais um exercício de física. Eu sei que vocês estão ansiosos por isso, então vamos fazer o exercício número 6 da lista de vocês. O exercício diz o seguinte: calcule a maior intensidade de corrente elétrica no circuito a seguir, em que estão presentes 4 baterias. Eu já desenhei o circuito aqui e nós temos aqui 4 baterias, duas baterias em paralelo, esta aqui e essa outra também de 20 volts. Então são 3 baterias de 20 volts e uma de 40 volts. Vamos começar trabalhando com as 2 baterias que estão em paralelo. Então olha aqui, ó, essas 2 aqui. O que acontece? Nessas 2 baterias, as baterias quando colocadas, os geradores quando colocados em paralelo, eles mantêm a voltagem. Qual é a vantagem de se usar 2 baterias se não tem acréscimo de voltagem? É que diminui a resistência interna quando você associa geradores em paralelo. A corrente que passaria por todas as baterias, ela se divide, tem 2 caminhos agora. Então olha aqui, ó, a corrente, se as baterias estivessem em série, a corrente passaria pelas 2 baterias. Assim não, ela se divide aqui, e na associação em paralelo a resistência interna diminui, então o ganho está aí. Logo dissipa menos energia no interior da bateria, porque o resistor equivalente é menor, e as baterias vão durar mais tempo. Nós temos então aqui, ó, a força eletromotriz equivalente, nesse caso, ela vai ser 20 volts, não tem ganho. E a resistência equivalente dessas 2 baterias vai ser R sobre N, porque elas são iguais. 8 ohms, 8 ohms. Então, 8 dividido por 2 baterias iguais, 4 ohms de resistência interna. Então eu posso substituir essas 2 baterias por uma única bateria de 4 ohms de resistência interna. É o que nós vamos fazer. Então eu vou refazer esse desenho e agora eu vou substituir aquelas 2 baterias ali por uma única de 4 ohms de resistência interna. Então vou colocar aqui a resistência interna 4 ohms, aqui positivo, negativo, e aqui 20 volts de força eletromotriz. Vou desenhar o restante do circuito. Nós tínhamos aqui em cima um resistor de 2 ohms, que eu vou deixar aqui. Depois, continuando, nós tínhamos aqui o gerador, a bateria de 20 volts, que nós não mexemos nela. Essa bateria aqui, ela tinha uma resistência interna de 10 ohms. Aqui eu vou ter o outro gerador que apresenta uma resistência interna de 4 ohms e que ele apresenta uma força eletromotriz de 40 volts. Agora observem aqui, ó, polo positivo desta bateria aqui está ligado ao polo negativo desta outra. Agora aqui, ó, polo positivo, polo positivo, polo negativo, polo negativo, 20 volts e aqui 40 e 20. Então é lógico que estas aqui vão funcionar como gerador e esta aqui como receptor, porque ela está invertida. Então olha aqui, ó, a corrente ela vai ter este sentido aqui
que é o sentido da maior voltagem. Então, o que acontece? Vamos começar calculando aqui o resistor equivalente de tudo isso daqui. Resistor equivalente aqui, ele vai ser igual à soma de todas essas resistências aqui. 2 mais 10 mais 4 mais 4. Então, 2 mais 10 mais 4 mais 4. Então, o resistor equivalente vai ser 20 ohms. Tá? Depois nós temos o seguinte, ó. O somatório das forças eletromotrizes dos geradores vai ser igual ao somatório das forças contra-eletromotrizes. Nesse caso só tem um receptor aqui de 20 volts, mais o que é dissipado de tensão nas resistências. Então, vou fazer aqui, ó, REC vezes I, uma queda de tensão nos resistores. Olha aqui, ó, queda de tensão no receptor, que é a bateria invertida, e queda de tensão nas diversas resistências. E aqui eu não separei resistência interna, aqui nós temos um resistor e os demais são resistências internas. A resistência interna do receptor, resistência interna do gerador, resistência interna do gerador. Não fiz distinção entre elas. Chamei tudo de resistor equivalente e apliquei a lei de Ohm aqui, que vai me dar a queda de tensão nestas resistências. Vocês perceberam aqui, ó, somatório das forças eletromotrizes. Os dois que funcionam como gerador. Então, eu somo aqui, ó, 40 mais 20, que é igual a somatório das forças contra-eletromotrizes. 20 volts só tem um receptor. Mais a resistência interna, que eu já calculei lá, que é 20, vezes a corrente elétrica, que eu não sei qual é. Então, olha aqui, ó, 60 vai ser igual a 20 mais 20 vezes I. Vocês perceberam uma diferença aqui, pessoal? Olha aqui, ó, geradores, baterias, associadas em paralelo, mantém a voltagem, e aí eu calculo a resistência equivalente aqui das resistências internas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui vocês têm dois geradores em série, soma, e aquele que está virado, ó, isso aqui seria equivalente a colocar assim, ó, duas pilhas estão orientadas corretamente e uma pilha está orientada de forma inversa, ou duas baterias, polo positivo com polo negativo, e a outra polo positivo com polo positivo, está virada. Então, tu desconta na prática aquela voltagem da voltagem dos geradores. Aqui, então, vai ser 60 menos 20, esse 20 aqui, que é igual a 20i. Então, 40, que é igual a 20i. E aí o I vai ser igual a 40 dividido por 20, o que dá 2 amperes. A corrente que passa por esse circuito aqui é de 2 amperes. Além do resultado do exercício, que era o que queríamos calcular, é importante também lembrar de associação em paralelo de geradores, associação em série de geradores. O gerador que estava invertido, eu desconto a tensão dele. Veja que vocês poderiam ter feito direto aqui, ó, 40 mais 20, 60, menos 20, 40. E aí vai direto para a voltagem total é 40, ou a voltagem líquida é 40. E aí aplica a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, onde o R seria o resistor equivalente das resistências todas que aparecem no circuito. E daria o mesmo resultado, né?
Vocês podem escolher a maneira que vocês acham mais prática. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta. Vamos aos exercícios, então.